Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra e que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins do oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 2, versículo 22 a 24 da nossa Bíblia Sagrada. Amém? Podeis se assentar. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés. É um dos nossos livros, chamado livros Pentateucos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Capítulo número 3, amados. Os irmãos têm dificuldade de baixar, né? Capítulo número 3, 22 a 24 da nossa Bíblia Sagrada. Aleluia. Nós estamos falando sobre a Bíblia Sagrada, um livro santo, amados, um livro sagrado. Tem 66 livros da Bíblia Sagrada. Nós temos de Gênesis a Apocalipse as revelações da Bíblia Sagrada ao povo de Deus. Quando lemos no livro de Gênesis, capítulo número 3, versículo de número 22 a 24, nós lemos um episódio da Bíblia Sagrada. Nós lemos que no princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A Bíblia nos menciona que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, no sexto dia. No sexto dia Deus cria o homem, e Deus também coloca o homem no jardim do Éden, para lavrar e cuidar deste jardim. A Bíblia nos menciona de duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A Bíblia nos menciona, amados, esta realidade em que Deus cria o homem e coloca exatamente algumas coisas para o homem obedecer. Deus não queria que o homem tocasse na árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia nos diz que Deus disse: olha, Adão e Eva, porque no dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. A Bíblia nos menciona que pela viração do dia, Deus descia e conversava com Adão e com Eva, um diálogo especial, como Criador e como criatura. Deus, ele olhava para a sua criação de forma especial. Deus olhava para a sua criação de forma maravilhosa, e Deus tinha uma intimidade com Eva. Deus tinha uma intimidade com Adão. A Bíblia nos menciona, amados e queridos, que Deus, ele começa a observar aquele casal. Tudo estava indo muito bem no jardim do Éden, mas a Bíblia nos menciona que um animal, uma serpente mais sagaz do que todos os animais que Deus criara, a Bíblia nos diz que Satanás se incorpora desta serpente e engana Eva, dizendo: Eva, certamente no dia em que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente não morrerás, mas serás semelhante ao Deus Altíssimo. O tema desta mensagem é a vida eterna. Porque vida eterna, nós mencionamos, amado, a árvore da vida também. A Bíblia nos menciona que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, mas um detalhe no princípio da criação é que Deus não cria o homem eterno. A Bíblia nos menciona que o homem ainda não tinha se alimentado da árvore do conhecimento do bem, na árvore da vida, mas a Bíblia nos menciona que Adão e Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ambos pecaram diante do Todo-Poderoso. A Bíblia nos menciona que quando Adão e Eva comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia nos menciona
menciona que a morte entra na corrente humana, a morte física e a morte espiritual. A Bíblia nos menciona agora que o homem estava exatamente na condenação e no sofrimento eterno, mas a Bíblia nos menciona que Deus teve um detalhe muito grande, Deus teve um capricho muito grande no jardim do Éden, a ponto de esconder a árvore da vida. A Bíblia nos menciona, e Deus ele fala também, amados, dizendo que ele guardaria a árvore da vida, para que o homem não tome da árvore da vida e viva eternamente. A questão é, o homem não era eterno quando Deus o criara, mas chegaria um momento determinado que o homem tomaria da árvore do conhecimento do bem, a árvore da vida, e viveria eternamente. A Bíblia nos menciona que Deus, a partir daquele momento, lança Adão e Eva fora do jardim do Éden, e a árvore da vida ela sai de cena, porque Deus assim ocultou. É a árvore da vida que traria vida ao ser humano. Amados, quando lemos a Bíblia Sagrada e quando falamos de vida eterna, Deus é bem taxativo, bem taxativo a nos dizer, para que o homem não tome da árvore da vida e viva eternamente. A questão é, amados, que Adão e Eva, se eles comessem a árvore a árvore da vida, daquela situação que eles estavam, numa situação pecaminosa, eles viveriam eternamente. Mas aqui Deus ocultou a árvore da vida, para que eles não viessem viver eternamente. Amados, o que é exatamente viver eternamente, segundo o conceito bíblico? A Bíblia nos menciona no livro de Jó, no capítulo 19 e 26, o patriarca Jó, no ano 1800 a 2000 anos antes de Cristo, a primeira citação sobre a crença da vida eterna. O patriarca Jó, ele menciona no seu livro, no capítulo de número 19, no capítulo 19 e no versículo 26, olha que o patriarca Jó, ele confiava verdadeiramente nesta gloriosa vida eterna. Amados, no ano 1800 a 2000 anos antes de Cristo, o patriarca Jó já mencionava sobre a vida eterna. Vamos ler no capítulo do versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda a minha carne verei a Deus. Esta é a confiança, a primeira citação da vida eterna aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Jó, no capítulo 19 e 26. Esta é uma confirmação. Esta é verdadeiramente uma confirmação do patriarca Jó, dizendo: ainda que minha pele seja consumida, ainda que eu desça a sepultura, eu verei a Deus. Esta é a primeira citação, uma convicção verdadeira que a ressurreição aconteceria. Nós lemos também na Bíblia Sagrada, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 29, e a Bíblia nos menciona, e no versículo 19, o livro do profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo. Esta é a segunda citação sobre esta questão, sobre a vida eterna. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 29, perdão aos irmãos, e versículo 19, a Bíblia nos menciona, amados, o profeta Isaías, ele lança uma profecia verdadeira, dizendo que a Bíblia nos menciona, o livro do profeta Isaías, ele dizendo que ainda aconteceria a ressurreição dos mortos, e a terra lançaria os seus mortos.
A Bíblia nos menciona no capítulo 26 e 19 da Bíblia Sagrada, do livro do profeta Isaías: e os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão, despertai, exaltai-vos, e que habiteis no pó, e que orvalho, ó Deus, será como orvalho de ervas, e da terra lançará de si os seus mortos. No Isaías capítulo de número 26 e 19, o profeta Isaías, ele faz uma profecia 700 anos antes de Cristo, ou 720 anos antes de Cristo. Esta é a citação: que os mortos se levantariam do pó da terra. No livro do profeta Daniel, no capítulo de número 12, a Bíblia também menciona esta revelação divina. O profeta Daniel, ele nos menciona, amados e queridos, neste livro profético, um livro escatológico, dizendo, no livro de Daniel, no capítulo de número 12, no versículo 2, e dizendo: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O profeta Daniel também menciona esta citação gloriosa sobre a vida eterna. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele também acreditava desta esperança. Jesus nasceu de forma especial para um propósito e para um objetivo central: morrer e ressuscitar. O apóstolo Paulo, na sua epístola, dizendo: Cristo foi as primícias do que dorme. Amados, a Bíblia nos menciona que Jesus Cristo, ao terceiro dia, ele ressuscitou de forma gloriosa. Maria e as outras mulheres foram visitar o sepulcro, mas ele não estava lá, porque ele tinha ressuscitado. Esta esperança permeava os corações dos apóstolos, os corações dos discípulos e também o coração de Paulo. Paulo escreveu nas suas cartas sobre a ressurreição, uma ressurreição gloriosa do corpo físico. Esta esperança, no livro de Salmos 16 e 10, o profeta ou o salmista Davi diz que Deus, o Senhor, não deixaria que seu corpo, a sua alma, visse a corrupção. Aqui está esta viva esperança da ressurreição. Amados, quando lemos sobre esta gloriosa revelação, quando Jesus Cristo, ele morre e ressuscita, é uma prova viva e gloriosa. Paulo, ele cita muitas vezes dizendo: se Cristo ressuscitou, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, este mesmo Espírito nos ressuscitará também. Esta é a esperança gloriosa da igreja, ser ressuscitado no dia final, no dia glorioso. Jesus Cristo é poderoso para nos dar vitória. Jesus, no seu ministério terreno, quando, amados, no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 24, a Bíblia nos menciona sobre a questão de Lázaro. Lázaro já fazia 4 dias que estava morto, mas a Bíblia nos menciona que Jesus Cristo chega e diz: Lázaro, sai para fora. Lázaro ressuscitou. A Bíblia nos menciona, amados e queridos, sobre este glorioso acontecimento. O apóstolo Paulo, ele ensina a igreja a crer na ressurreição. Amados, sobre esta questão, todo cristão, amados, precisa crer que o seu corpo um dia ressuscitará no pó da terra e se encontrará com Cristo nos ares. Esta é a esperança e a convicção de todos os santos
batismo é uma visão gloriosa, é uma visão de vida após a morte, a vida eterna. Amados, o crente em Cristo tem que ter convicção, ainda que o seu corpo dessa sepultura, ele tem que ter convicção que ele ressuscitará naquele grandioso dia. Jesus Cristo menciona os discípulos, os apóstolos, os seguidores de Jesus Cristo, acreditava piamente, acreditava na ressurreição. No livro de João, no capítulo de número 11, olha exatamente a questão gloriosa. Jesus disse, amados e queridos, eu sou, disse-lhe Jesus em João 11 e 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amados, esta é a questão. Aqueles que creem em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Jesus Cristo está aqui nos ensinando pela sua gloriosa palavra, pelo Evangelho, amados, que temos que crer piamente nesta ressurreição, a ressurreição do último dia. O que significa isto? No versículo 24 de João, capítulo de número 11, versículo 24, aqui está a esperança, não somente dos judeus, mas também daqueles que creem em Cristo. Nas últimas palavras dizendo, Marta, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar no último dia. A ressurreição do último dia estava impregnada no ensino judaico, estava impregnada na Torá, estava impregnada nos evangelhos, amados, impregnada, cheia, totalmente nas cartas de Paulo. Amados, quando Jesus Cristo Nazareno, ele anda encaminhando, ensinando aos seus discípulos, em João no capítulo de número 6, olha o que Jesus Cristo nos menciona. Jesus, ele faz algumas citações sobre a ressurreição do último dia. Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo de número 6, versículo 40, Jesus disse desta maneira, portanto a vontade daquele que me enviou esta, que aquele que crê e ver o Filho, crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi os apóstolos que disse isto. Pense bem, Jesus Cristo disse, eu o ressuscitarei no último dia. Comece a meditar nas palavras do Mestre, no versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Preste atenção nas palavras do Mestre, é dizendo no versículo 54, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Dá para você glorificar nesta noite, porque Jesus Cristo não foi nenhum homem que disse isto, foi Jesus Cristo, o Nazareno, que ele ressuscitaria o seu povo nos últimos dias. Eu sinto a gloriosa presença de Deus, eu sinto a veracidade da
Cristo. Em 1 Tessalonicenses capítulo número 4, versículo 13 até o 18, olha que Paulo ensina a igreja de Tessalonicense e também a igreja nesta noite. Dizendo Paulo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque não entristeçais como os demais que não têm esperança. Paulo estava dizendo: olha, não se entristeça, porque os demais, não se atemorize com as pessoas que já foram, com as pessoas que já morreram. Não precisa se preocupar. Mas Paulo, ele menciona: não se preocupe com os demais que se entristecem, porque não tem nenhuma esperança. Que esperança que Paulo estava dizendo? A esperança da ressurreição. Paulo estava dizendo que alguns dentro da igreja não tinham esperança, a esperança da ressurreição. Porque Paulo continua dizendo: porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com Ele. Você crê nesta? Aqueles que estão em Cristo, que dormem com Ele, que morreu com Ele, que morreu com Ele. A Bíblia nos menciona, Paulo dizendo: Deus os tornará a trazer com Ele. Lá para dá para você sentir a essência das Escrituras, dá para você sentir no coração Jesus Cristo dizendo, e Paulo dizendo: dizei-vos pois isto pela palavra do Senhor, que ficarmos vivos para com a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Paulo, ele diz a realidade: aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas também aqueles que estivessem vivos naquela ocasião, a Bíblia nos menciona que ressuscitaria os mortos primeiro, e os vivos também receberiam um corpo incorruptível. Paulo, ele continua dizendo à igreja de Tessalônica: porque o mesmo Deus descerá do céu com alarindo e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo primeiro ressuscitarão primeiro, e depois nós. Paulo inclui ele também neste episódio. Porém depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, e nós nas nuvens, e encontrará com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Escute bem, Paulo, ele estava dizendo estas palavras. Olha no versículo 16, Paulo dizendo: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Paulo estava dizendo: se você vê algum irmão entristecido, algum irmão cabisbaixo, Paulo diz assim: olha, consolai ele, dizendo: você vai ressuscitar, você vai ressuscitar, teremos um corpo incorruptível. Paulo está dizendo no versículo 16, dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos, dizendo: olha, não importa o que passamos nesta vida. Paulo diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Paulo, ele menciona, queridos, sobre esta gloriosa revelação, esta revelação gloriosa, esta revelação poderosa sobre a ressurreição divina, sobre a ressurreição do corpo. Amados, se levante em pé neste momento pela liderança da igreja. Peço permissão para o pastor. Se coloque em pé neste momento, e pela veracidade desta palavra, pelo poder desta palavra, pela revelação desta palavra. Você que está me ouvindo, que é cristão verdadeiro, você que tem convicção, se hoje eu quero fazer uma pergunta, e você tem que responder no profundo do seu coração: se você morrer hoje,
Você tem certeza que ressuscitará no último dia? Você que está me ouvindo nesta noite, igreja do Senhor, você tem certeza, se você morrer hoje, você vai ouvir a trombeta de Deus naquele dia? Você tem esta convicção nesta noite? Se você hoje descer a sepultura, naquele grande dia do soar da trombeta, você ouvirá a voz gloriosa de Jesus Cristo te chamar, a voz divina de Jesus Cristo te chamar. Você que está me ouvindo, amados que está aqui nesta noite, amados e queridos, você tem plena convicção que você vai ouvir a voz de Jesus Cristo te chamar. Você vai ouvir a voz do Messias te chamar, a voz gloriosa e poderosa de Jesus te chamar. Jesus é glorioso, poderoso e está entre nós. Jesus está entre nós. Eu quero somente dizer uma palavra gloriosa e poderosa antes de entregar o microfone para o pastor da igreja. Em João capítulo de número 5, olha verdadeiramente que o nosso mestre, fecha os teus olhos nesta noite, fecha os teus olhos, não é demagogia, nem não quero aqui mexer com o seu emocionalismo, mas eu quero aqui dizer que Jesus Cristo, Ele é glorioso e está te dando uma revelação divina. Olha o que Jesus Cristo, Ele diz, fecha os teus olhos, como que Jesus estivesse falando a você nessa noite. João 5 e 25, Jesus disse assim, ó: em verdade vos digo, que a hora vem, agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, os que ouvirão e viverão, porque o Pai tem vida em si mesmo, tem vida em si mesmo, também ao Filho ter a vida em si mesmo. Olha o que Jesus está dizendo no versículo 28, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Todos os que estão no sepulcro ouvirão a voz. Jesus está dizendo a voz dele, é dizendo: os que fizerem bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizerem mal para a ressurreição e condenação. Jesus Cristo está dizendo, Ele verdadeiramente, gloriosamente está te revelando. Você vai ouvir a voz de Cristo te chamar. Como é o seu nome? Escute, Jesus Cristo chamando o teu nome, Jesus Cristo chamando o teu nome, o teu corpo agora ressuscitando. Escute, amado, esta revelação, Jesus Cristo bradando, chamando o teu nome, é tu ressuscitando dos mortos, ouvindo a voz de Cristo no último dia da ressurreição. Esta é a esperança e a veracidade das Escrituras. Você ouvirá a voz. Imagine nesta noite a voz do Messias te chamando. Escute nesta noite. Abra os teus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais. E você nesta noite, imagine a voz do Mestre te chamando do sepulcro. E tu recebendo um corpo incorruptível. Feche os teus olhos nessa noite. Quero orar com você pela permissão da liderança da igreja. E esta palavra é uma confirmação para você não desistir. Esta palavra é uma confirmação para você não deixar a cruz. Permanece, porque esta promessa é para crente. Esta promessa é para o justo. Esta promessa é para aqueles que não desistem. Esta promessa é para aqueles que não negam o seu Cristo, não nega o seu Deus. Meu Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu oro nesta noite, meu Pai
por intermédio desta palavra, por intermédio desta gloriosa revelação divina, os teus filhos, meu Pai, meu Deus soberano, venha ser abençoado. Fortalece o coração da sua igreja, fortalece o coração dos seus filhos para continuar crendo nesta ressurreição, nesta promessa gloriosa. Meu Deus, venha confirmar nos corações dos teus filhos estas palavras. Meu Deus soberano, que estas palavras que foram ditas aqui, meu Deus, permaneça nos corações dos seus filhos, para que eles não desistam, para que eles não parem, para que eles não venham parar na jornada, mas que estas palavras venham fortalecer os corações dos seus filhos, para que eles possam chegar até o fim da jornada na terra. Que assim seja, Deus. Amém. Aleluia, Deus. Aleluia. Pode se assentar por um momento. Glória seja o nome do Senhor. Como é essa palavra? Digna de todas